Oi, gente! Hoje está começando mais um programa sobre tudo. Lembrando que é oferecimento à internet FiberSys Premium, a internet feita para você. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre superação de vida. E é claro que nós não poderíamos deixar de convidar a Amanda, uma mulher que passou por vários obstáculos, mas está aqui hoje e serve como exemplo para mim e para todos que estão aí do outro lado da câmera. Nós vamos conversar com a Amanda. Amanda, muito obrigada por você aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, Obrigada. pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. A Amanda, que sofreu um acidente aos 19 anos de idade. Muitos conhecem a história da Amanda, o que passou, né, Amanda? Sim. E hoje ela vai ter a oportunidade de contar a história mesmo, o que houve. Conta pra nós, Amanda. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Poder compartilhar hoje, né, da minha superação é algo assim que traz uma gratidão enorme para mim. Espero que muitas coisas que a gente conversa aqui, né, tragam despertares na vida de vocês, né? E a minha história começou no dia 22 de março. Eu falo que a minha história começou porque depois de tudo que eu passei, eu me tornei uma nova pessoa. E aí que a minha vida começou de fato, né? E foi no dia 22 de março, né, de 2014. Eu tinha completado 19 anos aí. E eu era uma garota como qualquer outra, com uma vida completamente ativa. Eu vim do mundo dos esportes. Tanto que meu sonho era ser jogadora de futebol profissional. E aí não deu certo. Então eu decidi que eu seria lutadora do UFC. E comecei a praticar as artes marciais aí. E também não deu muito certo. Então eu falei, então vamos fazer alguma coisa pelo esporte. E aí eu comecei a faculdade de educação física, né? E queria trabalhar com preparação física de atleta de alto rendimento. E também não foi por aí, né? A minha história começou, como disse, no dia 22 de março de 2014, com um assalto. Eu acabei sendo baleada. Eu lembro que eu parei o carro no semáforo ali do lado do Bradesco. Eu estava com o som ligado e eu não percebi que eu estava sendo assaltada. Eu lembro que o semáforo abriu, eu saí com o carro e quando eu saí, eu levei um tiro. Eu nem sabia que era um tiro. Na hora, eu só sei que eu perdi todos os movimentos do corpo. O tiro, ele foi na cervical, é isso? Isso, o tiro, ele entrou pela canaleta da porta, pegou aqui o meu ombro, e a bala se alojou, né, na minha coluna cervical. Eu tive uma lesão medular entre a sexta e a sétima vértebra ali da coluna. Teve também fratura das vértebras. E foi por esse motivo que eu acabei ficando tetraplégica, né, porque a lesão foi um pouquinho grave. E dali eu fui conduzida, né, para o hospital. E passei 9 dias na UTI, mais 5 dias no quarto do hospital. E os médicos falavam que eu recuperaria os movimentos dos braços, mas não das pernas. Então, eu ficaria de tetra paraplégica. Nunca deram esperança para você? Não, dos movimentos das pernas não tinha nenhuma resposta, né, de comandos da parte inferior. Mas ainda no hospital, eu lembro que eu voltei a movimentar os dedos. Eu lembro até hoje que eu tinha, né, atendimento de fisioterapeutas, mas eu me empenhava muito em querer melhorar, desde o início. E aí eu lembro que eu pedi para uma enfermeira fazer uma bolinha de atadura e eu ficava apertando aquilo, tentando, né, pelo menos. Uma forma de fisioterapia. Uma forma de fisioterapia, exatamente. Eu sempre acreditei, assim, que as pessoas poderiam me ajudar, que elas poderiam fazer muito por mim, mas que a pessoa que mais poderia fazer por mim seria eu mesma. Então, desde o início, mesmo sem entender muita coisa do que eu entendo hoje, eu compreendia que aquilo que eu estava passando era o melhor que eu poderia passar. Em algum momento, Amanda, você pensou em desistir? Porque você, uma vida totalmente saudável, aos 19 anos, né? Moça, gostava de festa. De repente, acontece uma tragédia. Algum momento da sua vida, você falou, não vou conseguir? Nunca. Eu nunca falei que não ia conseguir. Na verdade, eu sempre carreguei comigo a certeza de que eu conseguiria. Exato. Sempre. Então, eu lembro que alguns amigos falavam assim, mas e se você não andar mais, o que você vai fazer?
Eu sou tão apaixonada, assim, pela minha área, né? Que eu falava, eu vou praticar algum esporte de cadeira de rodas. Mas eu não vou desistir de mim, não vou desistir do que eu gosto. E eu lembro que depois que eu fui levada para casa, né? A minha mãe ainda teve que alugar uma cama de hospital, onde eu passei 3 meses ali. Eu usava aquele colar cervical e eu não Nós podia até vamos sentar. mostrar algumas fotos, né? Você com o colar, quando você começou a andar, a gente vai mostrar para vocês olharem aí como a Amanda ficou, né, Amanda? Sim. Hoje, até olhar para essas fotos é olhar com gratidão, assim, de falar, poxa, olha tudo o que aconteceu, olha onde eu tô agora. Olha onde eu estou. Exatamente. Até hoje eu conto a minha história e parece que eu tô contando a história de alguém que eu li num livro. Todo mundo fala, mas como é, né, passar por isso, tipo, nossa, é difícil. Não é difícil, eu não consigo carregar isso. De tudo que aconteceu, eu sempre tento carregar as coisas boas. Tento não, eu carrego as coisas boas o tempo todo. Então, eu não tenho esse sentimento da dor. Claro, consigo ter isso, com certeza. sabe? Por mais que foi uma tragédia, na verdade, né? Você... a gente sabe que não esperava jamais, quem que espera isso. A gente nunca espera o pior. A gente se prepara para as pior. coisas boas, mas para as coisas ruins que podem acontecer, a gente nunca tá preparado, né? Exatamente. Mas qual a lição que você tira disso? Assim, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu era. O que eu enxergo hoje de estar aqui é uma visão muito além da que eu podia enxergar aos meus 19 anos. A minha história trouxe um amadurecimento bem grande para mim, assim, cedo, né? E ela me fez aprender que eu posso ser tudo o que eu quiser, mas que para isso depende de uma pequena coisinha, que é o merecimento. E aí o merecimento a gente conquista ele a cada dia. A cada vez que você levanta da sua cama, a cada pessoa que você conversa, a cada atitude sua no seu dia a dia. Então, assim, tudo é justo, tudo. Sim. Desde a dor até o amor. Mas a dor, ela só existe de fato se você olhar como uma dor. Então, eu nunca olhei dessa maneira. Eu sempre olhei para tudo que aconteceu comigo como um presente. Um presente não que foi você... por acaso. Não é por acaso. Então, eu olho para minha história como um presente que eu abro ali, aquela caixa e falo, nossa, que legal isso. E assim, legal por poder aprender a cada segundo com cada situação que me acontece, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito melhor hoje, graças ao que me aconteceu. Graças ao que me aconteceu, né? Sim, hoje então, é gratidão, né? É gratidão. Não tem outra palavra que define, eu até tatuei aqui gratidão. Eu tatuei gratidão aqui porque, assim, a vida, ela é mesmo uma caixinha de surpresas. Claro. Quando a gente acha que tá tudo lindo, maravilhoso, aí vem alguma coisa, pá. Então, esse ano aí eu fui pega com uma doença. Eu tive um cisto no ovário e eu passei muito mal. E aí eu fui pro hospital e descobri esse cisto e o médico, ele já queria marcar uma cirurgia de urgência por essa questão. E essa cirurgia tinha um risco também por conta da anestesia, né? Então, como eu já perdi os movimentos, ele ficou um pouco preocupado pelo risco da anestesia e eu poder ter uma perda ali de novo. E quando eu soube o que eu tinha, eu olhei para o médico, tipo assim, na certeza de que muitas coisas que eu tenho aprendido hoje, de questões espirituais e física quântica, eu saí na certeza de que, tipo assim, esse problema é meu e eu posso resolver. Claro. Se tudo que eu tenho aprendido realmente funciona, eu vou resolver. Então, eu saí do consultório médico com uma certeza que eu não tinha possibilidade de fazer cirurgia e piorar a minha situação, de poder ficar sem andar de novo, mas que eu só podia me curar. E eu me firmei em buscar muita coisa que eu aprendi e entender o que estava acontecendo. E realmente, em 10 dias eu me curei. E eu não fiz essa cirurgia. Não aqui. Eu fiz uma cirurgia, eu acabei recebendo uma cirurgia espiritual. E eu voltei no médico 3 dias depois e ele falou, eu não sei o que está acontecendo, você não tem mais nada. E aí, para simbolizar, né, e agradecer, eu fiz essa tatuagem. Gratidão. Então, assim, a vida é mesmo uma caixinha de surpresa. Quando você acha que não pode ficar pior, não, vem. Mas tem que os dias aprender. ruins como para lembrar dos dias bons. Exatamente. Né? Não é isso tem... que a gente estava conversando? Exatamente isso, né? Amanda, e voltando a falar sobre o acidente, você ficou tetraplégica por 3 meses, certo? E aí depois você começou a sentir os movimentos
das mãos, primeiro? Foi Isso, primeiro quando eu ainda estava no hospital, eu já conseguia movimentar um pouco os dedos, né? E quando eu fui para minha casa, tinha uma fisioterapeuta, que é a Verônica, a quem eu devo muita gratidão hoje. Não só ela, como a Tânia. A Tânia entrou depois também, mas tem um papel muito importante na minha vida. E a Verônica ia todos os dias em casa e ela fazia os movimentos, né? Eu lembro que muitas vezes eu nem via ela embora, porque eu dormia por causa dos remédios. Por causa da medicação. Mas ela fazia ali os movimentos e isso foi ajudando. Mas também tinha meu pai, meu irmão, todo mundo que ia em casa sempre fazia alguma coisa comigo. Eu falo Você que tinha muitos fisioterapeutas. eu tinha muitos fisioterapeutas, né? Porque eu tinha uma vida completamente ativa. Então todo mundo que chegava e via eu naquela condição ficava em choque. Queria ajudar. E aí ficava, acho que tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E aí todo mundo fazia fisioterapia e isso. Eu sei assim que cada coisa que eu reconquistei, né, cada movimento que eu conquistei, também tem a participação de muitas pessoas que tiveram comigo. Sim, e daí logo após você conseguiu sair da cama. Isso, quando eu fiquei na cama, mesmo sem entender, eu mentalizava muitos movimentos na minha perna. Sim. E teve um dia, isso depois de 3 meses, que eu estava lá mentalizando o movimento. E aí o meu dedinho do pé mexeu a primeira vez. Eu falei, nossa, isso funciona. E eu continuei. E aos pouquinhos, nessa de ficar ali mentalizando, acreditando, pedindo, cada vez mais eu ia me movimentando, né? E aí teve um dia que eu olhei para o meu pai assim do nada, eu falei, eu quero andar. Daí meu pai, tipo, como assim você quer andar? Você, né? Eu falei, não, eu quero andar. E aí ele me segurou e eu consegui dar 2 passos a primeira vez. E tem até um vídeo que vocês podem mostrar. A gente vai mostrar. E eu dei esses 2 passos e eu falo que esses 2 passos, eles foram o início de todos os outros passos que eu vim a dar depois e que eu tenho dado até hoje. E depois você começou a andar de andador. Eu fiquei daí de cadeira de roda. Cadeira de roda. A princípio foi com a cadeira. Isso, a princípio foi com a cadeira, e depois eu passei um tempo usando o andador ainda. E depois do andador eu passei a usar aquelas muletas canadenses. E aí já tinha passado uns 9, 10 meses mais ou menos, né? Eu já estava um pouco melhor, né? E aí chegou o grande dia que eu falei para minha mãe que eu queria voltar para a faculdade de Educação Física. E aí minha mãe falou assim, você, tipo, bem assustada, você? Como assim? Desse jeito? Ela falou desse jeito, sabe? Você desse mãe, jeito? desse jeito. Desse jeito, como que você vai dar aula? Como é que você vai para a faculdade? Não, mas não tem como, porque você vai ter que ir de carro, como que você vai dirigir? Só que eu já estava treinando para dirigir, né? Porque não dava para ir de ônibus, né? Era bem complicado, eu teria que ir de carro. E aí eu pegava meu irmão pegava meu carro, né, comigo. A gente ia para um campo de futebol e eu ficava treinando. E tudo para ir à faculdade? Tudo para poder voltar para a faculdade, porque eu entendia que eu precisava de carro, então eu precisava voltar a dirigir. Sim. E aí, isso era final já de 2014, início de 2015 eu voltei para a faculdade, mesmo minha mãe sendo contra. Mas eu entendo que isso que ela falou era mais uma proteção de mãe, assim, né? A minha mãe tinha medo de eu sair na rua de cadeira de roda, pelo preconceito das pessoas. Tudo isso é um cuidado, né, É um Amanda? cuidado, na verdade, né? E imagine ir para uma faculdade de educação física sendo deficiente físico, tipo assim, né? Um peixe fora d'água. Para mim, não. Claro. Então, eu sempre foi a profissão que eu quis, né, para mim. Então, eu falava, não, todo preconceito que vai existir é problema das pessoas, o meu objetivo é maior que isso. Então, eu me blindei muito psicologicamente para poder me inserir de novo na sociedade, uma sociedade muito preconceituosa. Porque eu sabia que eles não estavam preparados para me receber, então eu que tinha que estar preparado, né? Para receber qualquer tipo de preconceito que fosse. Claro, e falando sobre a amizade, o que influenciou isso na sua vida? Você acha que teve mais amigos? Como que foi? Alguns se distanciaram? Eu tenho, assim, uma visão talvez um pouquinho diferente sobre essa questão. As pessoas normalmente tendem a dizer assim, né? Que amigo de verdade é aquele que está com você na dor, né? E porque quando está no momento bom é fácil ser amigo, né? E na verdade eu tenho uma outra visão também além dessa. Eu acho que assim, quando você está num estado, numa situação um pouco delicada, é muito fácil qualquer pessoa olhar e falar assim, coitada. Pena qualquer um pode sentir. Qualquer um pode sentir, né? O ser humano, ele quer estar melhor que o outro, né? Às vezes, mesmo que inconsciente, né? A sensação de estou melhor que o outro, ela é boa. Mas difícil
mesmo você olhar para alguém e falar assim, a minha vida tá maravilhosa, tá dando tudo certo, e a pessoa olhar para você e se alegrar. É muito fácil você olhar Ficar quando a feliz pessoa não com as tá suas bem. conquistas. Mas e com as conquistas do outro? Será que é legal também? Será que eu fico feliz pelo outro, sabe? Sim. Então, a minha história me ensinou a ter esses dois pontos de vista sobre a amizade. Então, hoje, como é que eu seleciono as minhas amizades? Eu procuro sentir, sabe? Não é pelo que a pessoa está falando ou pelo que ela está fazendo. Eu procuro saber o sentimento que está envolvido naquela forma que ela está agindo, sabe? Sim. E é isso que me faz selecionar as minhas amizades hoje. Tá certo. Amanda, e você, devido a toda essa história, você serve de referência para muitas pessoas, né? Sim, hoje eu consigo, mesmo que às vezes não diretamente, né? Eu sei que eu consigo aí ajudar muitas pessoas, né? E eu fico muito feliz por isso, sabe? De poder contribuir na vida do outro. Eu acho que, assim, hoje não tem realização maior para mim do que eu poder contribuir positivamente na vida de alguém, né? E eu dei aula há bastante tempo como personal e agora eu estou trilhando outros caminhos aí. Mas tem uma pessoa em especial que eu tenho ajudado, que passou por uma situação Bem semelhante, né? assim, né? Não foi um assalto, foi um acidente, mas na questão da lesão, algo bem parecido. Essa pessoa ficou sem andar. E hoje eu estou podendo ajudar, sabe? E é muito legal poder levar, além do exercício físico, né? Que eu me capacitei tecnicamente para isso, mas poder levar aquele algo a mais que a minha história me ensinou, sabe? Então, a gente faz meditação junto, a gente faz técnica de visualização junto, e essa pessoa está, assim, progredindo muito rápido, e eu fico muito feliz de ver isso, sabe? De poder transmitir tudo que a minha história me ensinou para outras pessoas. Realmente, Amanda, você é um exemplo, né, de superação para todos nós, como eu torno a dizer, né, já disse isso para você. Muitas das vezes a gente tem preguiça, isso acaba sendo do ser humano mesmo, Sim. né? A gente tem preguiça de fazer o exercício físico, preguiça de fazer alguma atividade, e de repente você se depara com uma pessoa que passou por tudo isso e está aí, né? Sim. Sendo um exemplo para nós. Amanda, o que resta é agradecer você por você ter aceitado o convite e também por passar para as pessoas sobre a sua história. Eu que agradeço a oportunidade de poder transmitir, né, bem pouquinho, né, da minha história, que já... O tempo é curto, né, mas dá aí suficiente para as pessoas conhecer um pouco da sua história. E quem quiser seguir a Amanda lá, Amanda Rubio, é isso? Isso, Amanda Rubio no Instagram, tô lá, sempre compartilhar um pouquinho da minha rotina, que é bem agitada. Tá certo. E sempre que alguém precisa de alguma palavra amiga que não tá bem, eu sempre gosto de estar ali ajudando, conversando, mesmo que eu não conheça. Eu acho que o maior bem que a gente pode fazer pra gente mesmo é fazer o bem na vida do outro, né? Então, gratidão sempre. Resumindo, gente, ela é maravilhosa. Gente, fica por aqui então o nosso programa. Semana que vem tem mais. Tem um convidado extremamente especial. Fiquem atentos. Todos os sábados irá ao ar um programa diferente. E para você que não segue a página, entra lá, TV Lima, no Facebook, Instagram e no YouTube. Obrigada, gente. Um abraço.